Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Prontos para mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS? Como dizem por aí, eu já estou com roupa de ir, prontíssima para este bate-papo saboroso. Hoje nós vamos falar de comida, ou melhor, de entrega de comida. E a certeza de que esse papo é delicioso, para seguir na analogia dos alimentos, é que a gente precisou dividir o episódio em 2 porções. Fique com a gente! Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e na companhia especial do coordenador de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS, o Roger Klafke, o cara que sabe tudo de alimentação, vamos conversar com o empresário Leonardo Prade. Ele comanda o Tóquio Sushi Lounge, aqui em Porto Alegre. Nessa primeira parte da nossa muito bem servida troca de ideias com o Léo, ele nos brinda com relatos sobre como foi migrar a operação do restaurante, que tinha capacidade para atender cerca de 200 pessoas, para as entregas. Uma mudança feita antes mesmo de a pandemia entrar com força aqui no Brasil. Além disso, o Léo nos ajuda a entender alguns conceitos do business culinário. Na segunda parte do nosso podcast, falaremos como a crise sanitária afetou o negócio e também sobre perspectivas de futuro. Esta é a história que inspira, que compartilharemos com vocês hoje. Lembrando, gente, que o Plano de Voo é gravado de forma totalmente remota para a proteção de todos. Roger, seja bem-vindo ao Plano de Voo. É um prazer te receber. Ô Alexandra, tudo bem? Prazer estar aqui contigo nessa conversa e também com o Léo, né? Acho que o Léo tem muito aí para compartilhar com a gente sobre a história do restaurante, né? Que teve uma transformação muito grande e como tu falou, né? Ele encerrou as atividades um pouco antes da pandemia. Acho que ele não tinha bola de cristal, né? Para tomar essa decisão. Então vamos descobrir aí como é que foi essa tomada de decisão e as oportunidades que ele enxergou a partir disso. Roger, eu estou muito ansiosa para ouvir o Leonardo contar como foi administrar uma mudança de rumo tão grande em tão pouco tempo. Então, seja bem-vindo ao Plano de Voo, Leonardo. Olá, tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês aqui. Alexandra, Roger, é maravilhoso estar essa constante parceria que a gente tem com o Sebrae há bastante tempo, né? Seja nas viagens, seja nos treinamentos. E agora a gente poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa história que possa, né, inspirar aí outras pessoas. Desde que a pandemia do coronavírus chegou aqui no Brasil, lá em março de 2020, as palavras delivery e takeaway passaram a fazer ainda mais parte da nossa rotina. Do lado de cá, do ponto de vista de consumidor, me parece simples para os restaurantes mudarem suas operações de lojas físicas para o delivery. Mas não é tão fácil assim, não. Leonardo, eu estou certa com isso? Tu está mais do que certa, tu está certíssima. Não é nada simples e a gente vê que muitos colegas, né, muitos empresários do ramo não conseguiram fazer essa migração. É uma migração bem complexa. No meu caso, a gente, quando tinha o restaurante, a gente ficou 5 anos com a operação ali no Praia de Belas. O nosso delivery começou a partir do 2º ano e a gente começou bem pequenininho, assim, só com alguns combinados premiums, só para o cliente ter uma experiência diferente em casa. Porque isso envolve embalagem, isso envolve tipos de produto, tem produto que tu não consegue entregar na casa do cliente. Imagina, no restaurante eu tinha flambados, eu tinha sobremesa com sorvete, temaki, então tu tem alguns elementos que tu não consegue entregar a experiência somente no restaurante. Um mês antes da pandemia, a gente já tinha decidido sair lá do restaurante uns 6 meses antes, por desacordo comercial com o shopping. Parece que caiu do céu, né? A gente diz assim, a Roger brinca, né? Da bola de cristal, a Arca de Noé, como que tu já sabia disso tudo? Aconteceu, mas a gente já estava um pouco insatisfeito com o movimento de salão, né? O Tóquio sempre foi um restaurante muito grande, né? Já existia uma tendência mundial do delivery crescer, né? As metas do iFood de crescimento eram cada vez maiores, já se percebia um movimento tanto na China como na Índia de os números estarem aumentando mais de delivery e sempre atento, né, a isso a gente começou a ver, por que não dar mais atenção nisso, né? Então aí teve toda essa pressão, todo esse
momento mágico de fechar o restaurante. Estava com mais de 40 funcionários, então fizemos todo o desligamento correto de todo mundo certinho. E 5 dias depois, dia 5 de março, a gente abria a nossa primeira loja, que era na Vicente da Fontoura, quase esquina Ipiranga, uma loja exclusiva de delivery e takeaway, aonde eu preciso ter uma logística, ou seja, eu tenho que ter um parceiro logístico de nível para ter essa experiência. Então, o Tóquio, a gente tem um ticket médio elevado, a gente quer passar uma experiência boa ao cliente. Então, eu não posso ter qualquer cooperativa de motoboy, eu não posso ter qualquer um, eu tenho que ter um bom parceiro logístico. Então, tu precisa escolher esse parceiro, tu precisa treinar esse parceiro e tu tem que chegar naquela equação, né? Tá bom, quantos motoboys eu preciso hoje? E amanhã? E depois de amanhã? E se chover? E se não chover? Tem caminho mais fácil? Tem, mas ele custa mais caro, né? Que a gente estava conversando um pouco nos bastidores. Como que funciona as taxas do iFood? Por que eu tenho taxa X, Y, Z? Por que eu tenho lá X%, Y%? Difere muito em função do teu tipo de logística. Não quero me incomodar com motoboys. Tá bom. Quem me garante que todos os motoboys que estão no iFood vão entregar a qualidade que eu quero? Porque é um prestador autônomo, onde que o iFood não pode exigir dele vestimenta, não pode exigir dele comportamento, não pode exigir nada, simplesmente ele pega o teu alimento e entrega para o cliente. E tu estava conversando, né? Tu estava falando do visão de cliente, né? Então, eu me coloco sempre na visão do cliente. Eu tenho um filho que agora está com 18 anos, então a gente troca muita experiência de pedir produtos pelo iFood. Então a gente testa muito, seja iFood, sejam as outras plataformas. Como que é, né? O que nos atrai? Porque a gente, como usuário, não sabe se o motoqueiro, se o motoboy é de quem que é. Né? Tu não tem nem ideia se ele é do iFood ou se não é. Só que tem um íconezinho. Quando tu tá fazendo o pedido, tem um capacetezinho que difere. Então, quando tu entende um pouquinho mais, tu sabe se é o motoqueiro próprio ou se não é. Então, tem umas sutilezas nas ferramentas que depois que a gente percebe, assim, a gente vai vendo, assim que acontece. Por isso que a taxa é mais barata aqui. Esse aqui vai vir de bicicleta. Vai demorar um pouquinho mais. Esse vem de moto. Mas assim, voltando à pergunta inicial, é bem difícil. Não é impossível, mas é bem difícil. Porque tu passa por embalagem, tu passa por logística, tu passa por treinamento de equipe. Como que eu vou ser quente contigo? Qual é o bilhetinho que eu vou botar na embalagem que tu vai olhar e vai dizer, uau, lembraram de mim, né? Não é uma coisa genérica. Estão cuidando de mim realmente. E depois todo o próximos passos, né? Que a gente entra num CRM, que a gente entra num pós-venda, que no restaurante tu tem ali uma experiência, finalizou, o cliente gostou, ele paga os 10%, quem fideliza o cliente é o garçom, então tu tem que ter um time de garçons diferenciado, mas na tele tu não tem o garçom. Na tele, às vezes, tu não tem nenhum atendimento, porque tu fez pela ferramenta, tu fez ali pelo aplicativo, que tu não fala com ninguém. Tem uma nova geração que não gosta de falar com pessoas, né? Então, tu simplesmente vai lá, põe, recebe, tu não fala com o motoboy, tu não fala quem fez o pedido, tu escreve tudo, tal, e pronto. Algo frio, né? Como a gente aquece isso, sabendo que nós, humanos, somos feitos de relacionamentos, somos feitos de emoção, e agora somos feitos de experiência, né? Como eu marco essa experiência? Como que eu faço entre milhares de restaurantes japoneses que tem em Porto Alegre, depois de uma experiência, quererem pedir de novo? Esse é o desafio. O que o Léo falou é bacana, né? Parece que se a gente olhar historicamente, assim, o teleentrega de comida, né, não é algo novo. Nos anos 80 a gente já tinha o Telepizza, Disque Pizza, né, esse boom aí principalmente das pizzarias, e o que era muito comum entregar comida pelo telefone, né, fazer o pedido e entregar comida a partir de alguns itens. O Léo também comentou um negócio que é interessante, né, não tem o garçom delivery, né, mas em última análise o trabalho do motoboy, o motoboy é o garçom do delivery, né, então essa preocupação com a logística, com a chegada, né, dessa pessoa que vai fazer a entrega final. Às vezes o restaurante ele está muito preocupado com a cozinha, com a operação, né, com a qualidade do produto que vai sair da cozinha, e itens aí, como o Léo falou, né, como a embalagem, a própria preparação do cardápio, né, tem itens que tem maior dificuldade de viajar do que outros, né, tem itens, por exemplo, pega alguns itens que tem muito molho, pega uma batata frita, né, isso é difícil de chegar na casa do consumidor com uma qualidade
qualidade como se estivesse dentro do restaurante, né, saindo direto da cozinha. Então, os desafios para a turma, né, que olha de fora, assim, né, que acha que é simples. Não, a pandemia, ok, os restaurantes fecharam, mas foi simples porque está todo mundo vendendo muito pelo delivery, né? Então, a gente tem que colocar um olhar com atenção a essa afirmação, porque, primeiro, né, ele virou o único canal de venda para todo mundo, ou seja, a gente teve, né, um aumento aí do tamanho de empresas dividindo essa pizza. A gente também teve muita gente que não estava preparado para isso, né? Ou seja, alguns restaurantes que tinham um serviço mais tradicional, que tinham produtos mais tradicionais, tinham um cardápio gigante, né? Cheio de itens, né? E com alguns itens que funcionam bem dentro do salão, mas que para viajar é um pouco mais complexo, né? Então, essa adaptação ao delivery, a entrega de comida para muitos, né? Que, como o Léo falou, eventualmente fazia algumas entregas quando tinha um restaurante que era salão, mas o foco não era a entrega, né? A partir disso, muita gente, né, teve que se virar para chegar na casa do consumidor, e aí o cardápio não estava adaptado, né? Não tinha embalagem específica para fazer a entrega, não estava nos canais onde estão os clientes, né, como a gente comentou, ou seja, os marketplaces, né, o iFood, o Uber Eats, o Rappi, né, que são os principais marketplaces, né, as empresas precisaram se adaptar a essas ferramentas também. Então foi um período aí de muito aprendizado, muita transformação, e como o Léo falou muito bem, né, quem já estava ali há mais tempo, quem já estava navegando, né, com essas ferramentas e preparando suas operações para o delivery, com certeza saiu na frente, né? A gente vinha falando há no mínimo 5 anos, eu acho, do potencial desse canal do delivery, né, da entrada da tecnologia que transformou a forma como o consumidor está fazendo esses pedidos, né, o aumento que vinha acontecendo, né, no mundo todo do uso dessas ferramentas, né? A gente fez em 2019, o Léo até foi um dos que participou, né? A gente fez um projeto com 15 restaurantes aqui de Porto Alegre, onde a gente foi para São Paulo com essa turma, né? E lá a gente tinha uma programação de visita, a gente visitou a sede do iFood, do Rappi, do Uber Eats, cozinhas específicas, né, em dark kitchens em São Paulo, visitou indústrias de embalagem em São Paulo, contratou um consultor lá, especialista no assunto, né, para nos trazer dados, informações sobre isso, né? Então a gente já vinha olhando com muita atenção, trazendo, né, as empresas para esse foco, né, do delivery como algo que realmente tinha muito potencial. Claro que ninguém tinha a mínima ideia do que ia acontecer, mas já tinha muita gente. Tem empresas que já estavam, né, que foram concebidas no DNA, a tecnologia, a cozinha já preparada, né, para fazer entregas, já pensando no cardápio com as embalagens. Então, quem já tinha feito esse movimento anteriormente, sem dúvida saiu na frente, né? A dificuldade foi muito da turma aí que precisou dar uma virada, né, para se manter, para sobreviver. Esse foi o grande desafio. É incrível, né? Porque a gente já nesse mundo moderno aí que a gente vive, com, né, horas de trabalho, a gente já pede almoço no trabalho para comer mais rápido, né, na embalagem. A gente também já pede em casa esse aumento, mas obviamente a pandemia, sim, eu trago o meu exemplo. Eu brinquei, né, que eu poderia ganhar o título de rainha da entrega, do delivery, porque, gente, o que eu tenho pedido de comida? E sabe que uma coisa que eu percebi é o seguinte: tem dias que eu tenho o alimento em casa para fazer, mas eu posso ficar vendo uma série, um episódio a mais de uma série e pedir a entrega, porque entraram tantos novos restaurantes, e agora aquele restaurante que eu precisava ir presencial, ele também está fazendo a entrega. Mas tem uma coisa que eu quero trazer já nessa largada, que me deixa um pouco confusa com isso tudo, que é a embalagem. As embalagens, a quantidade de lixo que a gente produz, né, com as embalagens, assim, o plástico em especial, que super delicado esse tema, mas eu também percebi que nos últimos 2 meses, eu senti que mudou radicalmente o tipo da embalagem que tem chegado nas encomendas, que estão chegando mais embalagens biodegradáveis, embalagens, digamos, mais tecnológicas e modernas, assim. E, Leonardo, como é que vocês encaram isso da embalagem, enquanto essa produção maluca aí, né, de material? A gente precisa falar sobre isso, e também que há um custo extra, porque a embalagem não é barata, né, me parece, para você poder entregar qualidade, não chegar o molho todo virado, né, a comida feia, inclusive feia, que a gente come com o olho. Como que se vira nessas duas pontas aí com a embalagem?
Um excelente ponto. A gente estava até analisando quanto representa, né, o custo desse item embalagem dentro do negócio. Hoje ele equivale a um aluguel de shopping, para te ter ideia. O que eu pagava de aluguel de shopping é o que eu gasto por mês hoje de embalagem. Então está representando quase 7% do faturamento em embalagens. E não é pouco, isso que eu tenho boas negociações, eu compro lotes grandes, então eu tenho um volume grande, eu consigo já diminuir, porque uma coisa é tu comprar 5 mil sacolas, outra coisa é tu comprar 50 mil sacolas, outra coisa é tu comprar 100 mil sacolas, e outra coisa é espaço físico para guardar isso que tu compra também antecipado. Então é um item grande, é um item preocupante. No caso do sushi, ele é onde tu recebe o produto. Ninguém pega, poucas pessoas desmontam ali, põem em outro prato para servir na mesa. Então, alguns pratos de comida, tu pega o teu prato, tu serve e come ali. O sushi tu já vê ali, então ele tem que estar numa embalagem bonita, né, apresentável, para tirar aquelas primeiras fotos. Ninguém encosta, para aí, deixa eu tirar a foto. Aí o Roger estava falando também de mudanças de embalagem, algumas coisas. A gente tinha o Hot Philadelphia, que é um produto campeão de vendas. Aí tu põe numa embalagem, tu abafa ele tá com vaporzinho. Como que ele chegava na casa? Gelado. Destruído. Né? Por causa da umidade e tudo. Aí tu vai lá, conversa com o fornecedor, discute, testa, faz algumas coisas. O que tu faz? Furos na embalagem. Tu tem que ter furos, assim como na pizza. Algumas embalagens tem que ter ventilação. Para quê? Para o vapor poder sair e não deixar gelado o produto. Então, são pequenos ajustes que tu tem que fazer numa embalagem ou outra. Molho é uma dor de cabeça eterna. Ou tu realmente investe, e aí entra o plástico, entra o filme que tu tem que botar em toda a embalagenzinha para deixar ele bem protegido. Dá trabalho para abrir, mas aí ele chega bem fechado. E a questão das embalagens, um pouco do plástico que mudou, assim, né? Porque o plástico, há pouco tempo atrás, ele veio e era um herói, né? Onde eu podia moldar tudo. Revolução, agora eu posso fazer a moldeira disso, eu posso ter um potinho em casa, posso ter isso, posso ter aquilo. Agora ele passou a ser o vilão. Parece a história do ovo, que hora faz bem, hora faz mal. O plástico agora virou um vilão, porque é o destino dele, né? Não é o problema que ele é o vilão, é o destino dele, né? O mau destino dele que acaba fazendo isso. Que ele não é perecível, ele tem mais cuidado. O que aconteceu nessa pandemia foi que teve escassez de plástico. Então, muitos fornecedores que antes entregavam as embalagens em plástico, não tinha mais em plástico. Tá? A gente já estava migrando tudo para o papel em função de apresentação. Mas eu tinha o temaki antes, o temaki eu entregava ela num plástico. Hoje não, a gente tem um conezinho que tu puxa, bonitinho. Mas foi a escassez que fez muita gente migrar para o papel. Não foi só o politicamente, ecologicamente correto. O papel vem com isso. Para a embalagem de comida, ela tem que ter uma proteção também, a embalagem, né? Ela tem que ter, para o alimento não encostar direto no papelão. Então, tu tem uma fina camada de plástico que protege. Não se compara com a quantidade de plástico puro quando tu tem aquelas embalagens que o que tu faz com aquilo tudo, né? Até espaço físico, porque o papel tu vai lá, amassa e ele vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo. O plástico não. Então, o Tóquio hoje se preocupa, sim. Acho que 99% das nossas embalagens já são de papel. No início, lá no restaurante, a gente entregava o delivery numa sacolinha plástica, mas aquilo não tinha nada a ver, não combinava mais com a gente. Então, quando a gente abriu o delivery, focamos nas lojas de entrega, passou a ser um papel craft, que eu uso a embalagem dele como um painel de comunicação, né, onde que eu falo ali da marca e recepciono o cliente, de certa forma, mas se gera bastante resíduo numa entrega. Se tu faz lá para 2 pessoas, vai a embalagem do hashi, tu tem aquele papelzinho, dentro tu tem um guardanapo, que também vira depois descarte, tu tem as embalagens 3, 4, 5, só que tu não tem outra alternativa, né, para chegar hoje o alimento protegido e numa experiência. Agora a gente
está desenvolvendo novas embalagens para ter uma experiência mais premium ainda. Quando tu chega assim e tu diz, uau, parece que tá recebendo uma joia em casa, porque o produto sushi, ele tem um valor agregado, né? Tu tem uma experiência, ele é um momento de comemoração, é um momento de celebração. Ele tá também no dia a dia, né? Temos pratos para o dia a dia, pratos executivos, mas ele é um momento, eu mereço, né? Eu quero hoje um sushi, vou abrir mão daquele lanche, daquilo, porque hoje eu quero comer bem, porque tem a ver com saúde, né? Tem o ômega 3, tu tem um alimento leve, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com o que estão ingerindo. Antigamente eu comia qualquer coisa. Qualquer coisa tá bom. Ali pega um industrializado, agora tem todo um movimento anti-industrializado. Eu ir na feira comprar um orgânico, poder ter um alimento mais saudável. Tanto que nisso, no meio da pandemia, depois que a gente abriu as 3 lojas, uma em cada canto da cidade, também desenvolvemos uma marca nova, que foi o Poke Tóquio, que é a comida havaiana, para atender esse nicho de pessoas preocupado com saúde, preocupado com, eu quero ter os alimentos saudáveis. E onde tu tem lá, tu tem um arroz, tu tem uma cenoura crua, tu tem uma beterraba crua, tu tem um azeite trufado que tu põe em cima, tu monta o teu combo. Combinado, ele é bem servido. O Roger não consegue comer inteiro. Eu tô preocupada com essa conversa, Leonardo e Roger, porque eu tô ficando com uma fome, especificamente de sushi. É incrível isso, né? Maravilhoso. É muito legal. Já aproveitando essa fala, essa deixa, né, do Léo, assim, tem alguns dados da pesquisa da Galunium, que é uma empresa especializada em pesquisa na área de alimentos e bebidas, que é bem interessante, assim, né? Alguns comportamentos da pandemia, algumas coisas que o Léo comentou. Primeiro, assim, a Alexandra comentou no início, né, que às vezes a gente gosta de cozinhar, a gente começou na pandemia a cozinhar mais em casa, quem não tinha esse hábito começou a fazer isso, né, mas que são ondas também, né, e que isso se reflete no mercado das teleentregas do delivery, né. Então, das pessoas entrevistadas, 93% que não tinham esse hábito de cozinhar em casa, por estarem mais em casa, pretende manter esse hábito. Claro que também vai ter os momentos que o Léo falou, né, eu preciso me dar esse presente aí, eu preciso comer um bom sushi ou chamar um delivery bacana aí, porque de repente meu dia foi muito cheio, tô um pouco estressado, né, é o pedido por indulgência, né, que a gente fala. E aí, ao mesmo tempo, tem esse desafio de como manter a frequência do pedido no consumidor, né, e a gente vê essas ondas. Dessa pesquisa da Galunium, 26% dos consumidores no início da pandemia deram um boom no delivery e teve uma redução nesse hábito de pedir, né? E aí fica um alerta também para os empreendedores de, o que aconteceu que o pessoal reduziu e no que eu posso investir para trazer esse consumidor. E aí os principais fatores para a escolha dos consumidores estão relacionados ao que o Léo falou, né? Da segurança do produto, ou seja, a higiene e a limpeza do estabelecimento e a forma como esse produto chega na casa do consumidor e o preço justo. E aí o Léo comentou também, né, da falta de embalagem, que no meio do ano passado isso foi pauta em vários grupos aí que a gente tem de vários restaurantes, que além da embalagem ter subido muito, que o Léo comentou, né, que ela representa hoje uma boa parte do faturamento da empresa, teve uma escassez de embalagem, chegou um momento que não tinha embalagem no mercado. Então essa equação, né, de investir nos processos, numa boa embalagem, no processo de entrega, né, o garçom do delivery, o motoboy, entregando isso lá na ponta, chegando com preço justo no consumidor também. É o grande desafio, sendo que a gente está num momento aí de inflação alta também, né, que onde o reajuste e os insumos aí que a gente está falando, comida japonesa, principalmente, né, do salmão, que é importado, teve um reajuste brutal e vem subindo frequentemente. Então essa equação, essa gestão financeira dos negócios é um grande desafio. E depois, na embalagem também, 61% dos consumidores dessa pesquisa que responderam a pesquisa falaram que os restaurantes precisam investir em embalagens melhores, e 51% que teve redução aí nos pedidos deixou de pedir ou por falta de lacre na embalagem ou porque a comida chegou desarrumada ou vazando, né? Essa facilidade, né, que a Alexandra trouxe no início da nossa conversa aí de que é simples, né, fazia o presencial e agora está entregando o delivery, entra num nível de complexidade
complexidade gigantesca quando a gente começa a avaliar a satisfação do consumidor e a expectativa dele quanto ao produto, né? Sendo que, às vezes, ele, num tempo antes, não tinha muita frequência e ele começa a ser um usuário extremamente frequente desse serviço, ele começa a ter um nível de exigência maior também, né? Ótimo, exatamente. Léo, eu tenho uma curiosidade. Semana passada, estava olhando um relatório que saiu do Google Trends sobre as palavras dentro de comida mais pesquisadas aí no Brasil, né? Daí tem, na região norte é açaí, região sudeste é esfirra, e a região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a palavra mais procurada é sushi. Então, na terra aqui do churrasco, da carne, né, a gente tem essa preferência pelo sushi. Não tem nenhuma pesquisa aprofundada sobre isso, mas queria ver a tua impressão, o que tu relaciona essa preferência do gaúcho, né, pelo sushi, assim. A gente vê que isso é algo bem dominante aqui em Porto Alegre pelo número de operações e pela conversa da turma, né, e também visto isso aí na pesquisa do Google. Eu vi essa pesquisa também, né, me surpreendeu, o mapa do Brasil pintada com cores diferentes, cada estado com uma cor representando um alimento. Eu morei no Rio de 2002 a 2013, então lá era normal, toda sexta-feira a gente saía para almoçar num sushi, eu já era clássico. Eu não sabia nem segurar o hashi na época, não sabia nem o nome das peças, e vou te falar, até 2013 eu continuei não sabendo o nome das peças. E eu descobri, assim como as pessoas não sabem o nome das peças. Eu não sei o nome das peças, e eu adoro, eu sou uma viciada em sushi, e eventualmente eu preciso dar um Google na hora da busca, porque tem alguns que eu não me lembro, tá, Leonardo? Então, assim, isso é um... Roger, contigo é assim? Já que a gente tá numa conversa entre amigos aqui com revelações, eu vou revelar também. Eu peço sushi, cara. Eu não sei o nome da peça. E deu, né? Sou fã e tô feliz, assim. E é incrível, porque é o seguinte, são basicamente 5. Tu tem o sashimi, que é ele fatiadinho sem nada. Tu tem o nigiri, que é a bolinha de arroz. Até o sashimi eu cheguei. Sashimi é um clássico, né? Isso, eu separo, né? O sushi do sashimi. O sashimi sem arroz, o sushi com arroz e o temaki. Já tem 3 categorias. Então, tu olha lá, tu tem o sashimi, que é só o fatiado. Tu tem o nigiri, né, que é a bolinha de arroz e ele em cima. Aí tu tem o gunka. O que é o gunka? O gunka é aquele salmão em volta, enroladinho em volta. Tu tem o recheio e ele em volta, que virou os queridinhos do momento. Aí tu tem o rossomaki, que é o que as pessoas menos gostam, que é a alga por fora. Então, arroz por dentro e a alga por fora, que ele é menorzinho. E tu tem o uramaki, que é o arroz por fora, a alga por dentro, com recheio diferente. São basicamente esses 5. Então a gente diz assim, como que eu não sei? São só 5. Mas eu também não sabia, e é por isso que aqui no Rio Grande do Sul tem uma procura muito grande pelos rodízios. E aí eu fui entender por quê, porque daí tu pede rodízio, tu não precisa saber o que tu vem, simplesmente vem tudo. Gente, vem, só vem. Mas a percepção, Roger, do porquê que é aqui, eu realmente não sei. Assim, no Rio é muito pela comida leve, por ser saudável, por ser gostoso. O carioca tem uma valorização do corpo e muito, muito grande. Aqui, por Santa Catarina também tem esse negócio, essa pegada de praia e tal. Porto Alegre tem isso, tem um reduto, né, de surfistas fora de cidade, mas o cara vai aqui, ele vai para Santa Catarina, ele viaja e tal. Tu vê vários sushis famosos que tem tradicionais em Porto Alegre, começaram com uma brincadeira na praia, e aí veio numa onda de surfistas e tal, e se instalou e tá aí até hoje. Então, eu acho que tem muito da preocupação com a saúde, e depois tu vicia, ele vicia. Hoje, 75% do nosso público é feminino, então é uma coisa, não sei te dizer, mas simplesmente é viciante, é gostoso, é leve, tu come ali tuas 20, 30 peças, e tu tá bem, não é aquele negócio que tu sai de uma churrascaria e tu come, me dá um chá de boldo, me dá um antiácido, me dá um negócio. Dá pra comer no almoço e voltar pro trabalho, né? Tomar só um chazinho, um cafezinho e voltar pro trabalho. Eu não consigo imaginar ir a uma churrascaria e voltar pro trabalho à tarde, né? Eu confesso que eventualmente eu já fiz isso, e até quando podia ir na churrascaria e voltava pra trabalhar, mas era só um corpo, né, no trabalho. Sim, pesa, né? Pesa, é muita carne. Tem isso, acho que é muito da preocupação. Acho aqui da nossa descendência, aqui dos imigrantes, ter esse cuidado, né, com o que a gente está comendo, a preocupação com isso, acho que tem a ver com paladar, facilidade. Santa Catarina
Não, tu entra lá, é tudo peixe, né? Tu vai lá para comer camarão, sequência de camarão, e lá. Então, tu tem um sushi. Agora, Porto Alegre, eu acho que porque a gente se apropria também de Santa Catarina, né? É o nosso quintal, a gente acaba muito próximo ali, tu diz, aqui do lado. Hoje, eu acho que tem mais sushi do que pizzaria. As pizzarias voltaram a crescer com as febres das napolitanas, tudo, que é uma pegada com massa diferente, então tiveram um up de qualidade, né? Com a farinha italiana e tudo, então é uma experiência nova também, que deu uma levantada nas pizzarias, não é mais os rodízios que eram só massa e pouco recheio, então hoje a gente tem uma experiência nova com pizzaria, mas mesmo assim tem sushi para tudo que é lado. Não sei o porquê. É gostoso, vai me fazer bem, é saboroso. Ele, como que a gente falou antes, né? Ele para momentos festivos, então deixa eu celebrar minha vida, né? Nossa vida é curta, então vamos celebrar aquele momento com amigos ou com uma companhia, né? Com nossa alma gêmea, compartilhando um sushi, ou dando boas risadas com os amigos, já abre uma espumante que combina, né, com vinho tinto. Então tu vai ver, o inverno diminui um pouco, diminui na primeira semana do frio. Bateu a primeira semana do frio, todo mundo quer comer a sopa, quer ir lá pegar o capelete para fazer em casa, isso, aquilo, tá, quer comida quentinha, mas a segunda semana a pessoa já diz assim, não, pelo amor de Deus, cadê meu sushi? Eu preciso dele de novo. E aí se estabelece a venda novamente. Roger, antes de você engatar aí na próxima pergunta para o Léo, eu queria que tu explicasse rapidamente para quem está nos ouvindo. A gente falou 2 vezes aqui sobre uma expressão que está ganhando força, as dark kitchens. Eu queria que tu explicasse, assim, rapidamente, para quem não conhece esse termo, o que são as dark kitchens, os empreendedores aí do negócio da comida que estão nos ouvindo. Bem resumidamente, são cozinhas próprias, desenhadas aí só focadas no delivery, né? Como o Léo explicou dessa operação dele, que ele saiu do shopping e que fazia as duas coisas, né? Ou seja, tinha um salão, tinha as mesas ali no salão para a turma ter a experiência dentro do restaurante e eventualmente fazia entregas. Então são operações focadas, né? Claro, dentro da legislação, com todos os cuidados, né, respeitando aí todos os itens necessários de uma cozinha, de um restaurante, mas focada na entrega, né. Com a evolução também a gente está vendo, né, o Léo comentou dessa operação que ele inaugurou na Zona Norte, que é uma operação junto com outros pequenos empresários de pequenas empresas aqui de Porto Alegre, compartilhando um ambiente, né, então tem essas experiências também compartilhadas, como se fosse uma praça de alimentação, mas voltada só para o delivery, compartilhando o que é possível compartilhar em termos de entrega, em termos de ambiente, mas cada um com a sua cozinha, com negócios que são complementares, né? Isso é uma tendência também que a gente vem observando. Então são cozinhas voltadas aí para fazer a entrega, né? Conectadas a esses marketplaces, com possibilidade também de fazer entrega pelos meios próprios, né? Ou por WhatsApp, ou por aplicativo da própria empresa, mas com essa dinâmica, né, de entregar direto para o consumidor. O que a gente está vendo também uma evolução das dark kitchens, como o Léo falou, né, dessa operação na Zona Norte, que é também olhar para os vários canais, e já entrando numa dinâmica aí do pós-pandemia, né, de como é que a gente pode aproveitar isso. A gente vê grandes marcas fora no Brasil que fizeram esse movimento, né, de mudar as lojas para lojas que tenham possibilidade de o consumidor ter acesso ao produto e consumir ao ar livre, né, que é algo que eu acho que é uma tendência que vem forte aí, mesmo a gente está vendo Nova York, né, tem isso, né, os consumidores lá, a pandemia, né, as pessoas já vacinadas, o fluxo voltando ao normal, mas o consumidor dando preferência para ficar na rua, ele quer consumir ao ar livre. Então essas lojas que têm espaço ao ar livre para o consumidor consumir ali fora, o consumidor poder passar na loja, pegar e levar para casa, passar a pé, passar de carro e pegar e levar para casa, ou consumir dentro do carro, e também o fluxo dos motoboys para entrega, né? Então ter uma loja que possa possibilitar esses vários canais, né? Eu acho que é a evolução aí das dark kitchens. Ótimo, aqui no Plano de Voo é todo dia aprendendo uma coisa nova, né? Eu tenho lido muito, ouvido muito essa expressão e eu estava realmente em dúvidas exatamente o que é uma dark kitchen. Depois dessa super aula, eu, como consumidora de delivery, vou olhar para esse segmento com outros olhos. Eu não tenho a menor dúvida. Agradeço demais ao Roger Klafke, coordenador de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS, e ao Leonardo Prade, um dos sócios do Toque Sushi Lounge. Lembrando, gente, que tem uma segunda parte deste bate-papo saboroso.
Você ouviu o Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Fiquem ligados nos próximos episódios e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.